E aí, gente, no início já dessa leitura, eu já fui muito impactado. E aí, na segunda-feira, a gente leu até o capítulo 5 de João. E no capítulo 5 estava exatamente o texto que estava no meu coração para compartilhar com vocês nesse sábado. E eu vi isso como uma confirmação de Deus. Então eu quero te convidar a abrir. A gente vai ler João 5, do 1 ao 9. João 5, do 1 ao 9. Vocês acharam? Amém? Então vamos lá. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Somente até aqui. Amém? Amém. A gente pôde ler o Evangelho de Jesus escrito por João nessa semana. Hoje a gente começou Lucas, né? E você sabe que uma das intenções de João nesse Evangelho é provar que Jesus é Deus. Você já sabe disso. Então João vai usar algumas estratégias para provar que Jesus é Deus. E uma dessas estratégias é mostrar exatamente os milagres feitos por Jesus. Porque se Jesus faz as mesmas obras que Deus, Ele é Deus. E se Jesus é de fato Filho de Deus, tudo que Ele falou ali é verdade. E Ele é o nosso Salvador. E a gente pode crer em Jesus como nosso Salvador. Então é isso que João faz ali no Evangelho. Mostra que Jesus tem todo o poder. Todo o poder. E você que leu o Evangelho, você leu no capítulo 5, Jesus ressuscitando Lázaro. No capítulo 11, perdão, Jesus ressuscitando Lázaro. Perceba o poder de Jesus. Perceba claramente essa intenção de João no Evangelho, de destacar, na verdade, alguns dos milagres que foram feitos por Jesus, porque no final do Evangelho João fala isso, né? Não daria para registrar, foram muitos milagres, muitos milagres. Ele registra alguns. E a gente acabou de ler o terceiro milagre que é registrado por João nesse Evangelho. A gente acabou de ler aqui que Jesus está indo para uma festa judaica, mas antes Jesus passa nesse lugar, chamado de Betesda. E você já deve saber que Betesda significa casa de misericórdia. Mas ali não era exatamente um hospital. Ali é um lugar, como a gente acabou de ler, que se amontoavam, um lugar cheio dessas pessoas doentes, amontoadas ali. A gente leu um grande número de pessoas. Uma multidão de enfermos ficava ali. Pessoas abandonadas, pessoas sem cura. E você tem que pensar nisso, em um contexto social no qual nada se falava sobre acessibilidade, não tinha avanço da medicina, inclusive para doenças que ainda hoje não tem cura. Mas você imagina se essa realidade hoje é difícil, imagina naquela época. Aquelas pessoas estão ali, totalmente abandonadas, pessoas com deficiência, pessoas com doenças incuráveis, estavam completamente abandonadas, marginalizadas, pessoas fadadas à miséria. Indivíduos desenganados, sem perspectiva social,
ali estão verdadeiramente os excluídos. E o texto revela para a gente a razão deles estarem ali aglomerados. A gente acabou de ler. Eles estão ali porque naquele tanque as águas se movem, o anjo do Senhor faz aquelas águas se moverem, e aí quem entra no tanque sai dali curado. E eles estão ali por esse motivo. E como a gente acabou de ler, tinha ali um paralítico que era paralítico há 38 anos, abandonado no meio de outros abandonados. E a gente acabou de ler o que acontece sempre. O que acontece sempre? As águas se movem, mas ele sempre chega depois. Sempre chega alguém na frente dele. As águas se movem, alguém é curado e ele não é curado. Está conseguindo entender a vida desse cara? Ele está há muito tempo naquele lugar. Fracasso após fracasso, tentativa após tentativa, esforço após esforço. Alguém chega na frente e é curado. Alguém chega na frente e é curado. E ele precisa reunir força para fazer isso de novo. E alguém chega na frente e é curado. Alguém chega na frente e é curado. Ele é aquele que sempre fica para trás. Mas tem um detalhe. Jesus o vê. Esse é o grande detalhe. Jesus o vê. A gente acabou de ler isso no verso 9. Olha aí. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E essa é a primeira lição que a gente vai extrair do texto hoje. Primeira lição: Jesus vê como ninguém vê. Jesus vê aquele homem, ele se importa, ele conhece a condição daquele homem e ele vai até aquele homem. Esse homem paralítico há 38 anos, ele não pode ir a lugar nenhum. Ele sequer consegue chegar no tanque. A sua vida é esse loop trágico de mover-se com extrema dificuldade para nada e recomeçar mais uma vez para nada. Essa é a vida desse homem. Mas Jesus vai até ele. Jesus vai atrás desses, dos invisíveis, dos abandonados, dos desprezados. De novo, para entender a vida desse homem, a gente precisa imaginar o que é existir preso à inexistência. Essa é a vida desse homem. Existir preso à inexistência. Ele vê dia após dia o fracasso dele e o sucesso dos outros. Está conseguindo imaginar isso? Está conseguindo imaginar isso? Você teria forças para viver assim? Dia após dia, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década. É a vida desse homem. Esse homem é o último dos últimos. Mas ele foi importante na agenda de Jesus. Jesus, antes de ir para a festa, foi encontrar com esse homem. Jesus vai encontrar esse homem porque ele se importa com o sofrimento desse homem. Esse é o grande detalhe desse texto. Antes da festa, Jesus vai num lugar imundo, com pessoas que ninguém valorizava, e coloca um dos últimos em primeiro lugar. É isso que Jesus faz. Você imagina por que esse lugar é imundo? Você imagina? Essas pessoas totalmente debilitadas, sem nenhum cuidado. Sem nenhum cuidado. Ninguém está ali para cuidar deles. Ali está cheio de excremento, fezes. Jesus vai nesse lugar. Nesse lugar com pessoas consideradas inválidas, pessoas descartadas. E aí Jesus se dirige, talvez ao último deles. Ao último deles. Ao que sempre ficava para trás. Jesus faz essa pergunta: você quer ser curado? Sem dúvida uma pergunta que parece muito óbvia, com uma resposta também óbvia, né? A resposta seria: quero, claro que eu quero. A verdade, gente, é que Jesus poderia ter curado esse homem sem sequer ter ido lá. Jesus fez isso nos evangelhos, curou pessoas sem sequer ter ido no lugar. Mas Jesus foi nesse lugar.
Jesus andou por esse lugar. Provavelmente Jesus pisou em fezes nesse lugar para encontrar esse homem. O rei que se fez homem entra nesse lugar. Ele entra no lugar que ninguém quer entrar. Provavelmente, esse homem já estava nas últimas esperanças, ou sem esperança. Eu sinceramente, eu leio esse texto e eu fico tentando assim, cara, eu não consigo nem chegar perto do que seria uma situação dessa. De total desespero, total angústia. De você ver que a coisa está ali, mas você não consegue chegar lá. Você consegue imaginar esse lugar? Você consegue imaginar essa situação? João registra esse texto para a gente. Isso é muito importante que a gente entenda. Jesus vai nesse lugar e encontra esse homem e faz essa pergunta: você quer ser curado? De novo, a pergunta parece muito óbvia. E a resposta seria muito óbvia: sim, eu quero. Mas Jesus tem um propósito com essa pergunta. Jesus tem um propósito ao fazer essa pergunta, porque a resposta do homem vai ressaltar algumas verdades para esse homem e vai ressaltar algumas verdades para a gente aqui nessa noite. Essas verdades têm que tocar profundo no nosso coração. Pelo menos duas verdades com a resposta desse homem. Pelo menos duas verdades precisam tocar os nossos corações pela resposta que ele dá. Primeiro, ele não pode fazer nada por ele mesmo. A gente acabou de ler. Ele fala: eu tento, mas chega alguém na minha frente. Eu tento e chega alguém na minha frente. E ele diz: não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém que me ajude. Eu estou sozinho. Ele não tem ninguém que faça nada por ele. E ele mesmo não pode fazer nada por ele. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para Jesus: Jesus, eu quero ser curado, mas eu não posso fazer nada. É claro que eu quero ser curado, mas eu não posso fazer nada. E eu estou sozinho, não tem ninguém por mim. E o detalhe é que depois de tanto tempo de fracasso, de angústia, ele também expressa no seu coração não só a frustração de não ter sido curado, mas a dor de estar sozinho. Essa dor precisa ser externada, precisa ser falada. A dor de estar abandonado. É isso que ele está falando para Jesus. Jesus, tão ruim quanto eu não poder ser curado, é eu ser totalmente abandonado. E aí a gente entende que de fato ele não conhece Jesus. Ele não sabe quem é Jesus. Porque se ele soubesse quem era Jesus, sabe o que ele ia dizer? Quero, me cura. Se ele entendesse que Jesus era todo poderoso, ele ia falar assim: Jesus, me cura. Me cura. Mas ele não sabe quem é Jesus. Ele não sabe que Jesus é todo poderoso. Talvez, se a conversa continuasse, ele pedisse para Jesus: você não podia me esperar um pouco aqui comigo, e quando as águas se agitassem, você me ajudava a chegar lá? E aí, depois da resposta do homem, Jesus diz: levante-se, pegue a sua maca e ande. E a gente tem a segunda lição de hoje. Jesus é todo poderoso para curar qualquer doença. É Ele que vem em favor dos que ama. Jesus é todo poderoso para curar qualquer doença. É Ele que vem em favor dos que Ele, Jesus, ama. O que diz o verso 9? Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Você consegue entender isso? Uma ordem diante de algo totalmente impossível. Uma ordem diante de algo que aquele homem desejava, obviamente. Jesus conhece aquele homem mais do que ele mesmo. A pergunta que Jesus faz é para que ele possa externar de fato toda a sua angústia, toda a sua solidão, todo o seu sentimento de abandono. E Jesus se importa com aquele homem.
E essa é a terceira lição do texto. E eu quero ler com você na sequência. Perdão. Foi a segunda lição, né? Eu já fui para a terceira. Segunda lição do texto. Jesus é todo poderoso para curar qualquer doença. É Ele que vem em favor dos que ama. Você crê que Jesus é todo poderoso? Crê de verdade? Amém. Em Jesus há a cura para o corpo, para a mente, para qualquer enfermidade, trauma. Não há nada impossível para Jesus. A gente acabou de cantar isso aqui, né? A gente acabou de cantar isso aqui. E às vezes é fácil a gente cantar, né? Mas na hora que a gente tem que botar isso à prova não é tão fácil. Não é tão fácil. Esse é o desafio desse texto. Por isso que Jesus conversa com aquele homem. Jesus se importa com aquele homem. Jesus se importa com a gente. Jesus conhece aquele homem. Jesus nos conhece. Ele sabe que a gente tinha que ler esse enredo, essa narrativa, essa resposta. A gente tinha que ter mais contexto para a gente poder se enxergar dessa forma. Esse texto é uma prova do amor de Jesus para cada um de nós aqui. E aí vem a terceira lição do texto. Agora sim, a terceira lição. Jesus cura para uma vida longe do pecado. Só nele há salvação. Mas de onde você está tirando isso, João? Queria que você lesse comigo, lá em João 5, verso 14, vai lá. O texto vai seguir, e eu queria já chegar com você em João 5, verso 14. Achou aí? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Jesus cura para uma vida longe do pecado, você está percebendo? Jesus se preocupa com uma vida santa. Não basta cura, não basta cura. É mais importante o perdão de pecados. É mais importante uma vida sem pecado. Jesus deixa isso claro, inclusive, em Mateus 9. Quando ele diz para um outro paralítico, não sei se você conhece esse texto, antes de curar o paralítico, ele diz o que para ele? Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. E naquele contexto a gente percebe e fica muito claro que para Jesus existe uma importância muito maior à salvação. Aqui nesse evangelho escrito por João a gente percebe que Jesus de alguma forma ele sabia que a condição de paralisia daquele homem tinha a ver com a sua vida de pecado. Jesus conhece aquele homem muito mais do que ele mesmo. E aí Jesus alerta aquele homem: não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Jesus o cura para uma vida longe do pecado. Você entende isso? E o homem no chão, há 38 anos, com a cara na sujeira daquele lugar, no meio de excremento e fezes, esse homem agora está de pé. Esse homem, no chão da sujeira do pecado, ele é convidado a uma vida de santidade. Ele é convidado a viver de pé. Ele é convidado a viver de pé. E pela palavra de Jesus, levante-se, ele pode viver de pé. Não só fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Amém? Agora você imagina a felicidade de ficar de pé, por mais que se desejasse, por mais que ele imaginasse, por mais que alguém contasse para ele. É só ficando que ele sabe como é, né? Tem coisas que só se sabe de fato quando se vive. E o sentimento de se ter quando não se podia ter, esse sentimento tem um valor inestimável. Esse sentimento é de valor inestimável. E eu queria fazer algumas aplicações nessa noite. Primeira aplicação: acredite que Jesus vê como ninguém vê. Acredite nisso. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Jesus vê a mim e vê a você. Não importa onde eu esteja, não importa que ninguém me veja, Ele vê você e te conhece melhor do que você mesmo. Deixa eu abrir meu coração aqui com vocês. Já fazia um tempo, eu já tinha aceitado que eu e Clarice a gente não teria um filho. Já fazia um tempo.
depois de uma dificuldade gigantesca de engravidar, depois de 2 perdas, eu e Clarice, a gente acreditava que não teria um filho. E a gente aceitou a vontade de Deus. A gente estava relativamente bem com essa certeza. Eu, inclusive, avançado em idade. Depois eu conto minha idade para vocês. 45 anos. Eu já avançado em idade. E a Clarice tem uma condição que dificulta ela engravidar e também impede a evolução da gravidez. Enfim, a gente já tinha aceitado que a gente não teria um filho ou uma filha. Mas a gente estava em paz, vivendo a nossa vida, diante de Deus, servindo. Os irmãos aqui me conhecem. E tínhamos planos, mas já nenhum plano tinha a ver com um filho. Inclusive um quartinho que a gente tinha construído na nossa casa, virou quartinho de bagunça, né? Tipo, virou meio que um escritório, home office, sabe? A gente não tinha mais planos nesse sentido. E aqui eu queria abrir um parênteses, tá? O mais importante na vida é buscar a vontade de Deus para nós, vivermos para a glória do nome dEle. Só somos felizes verdadeiramente em Deus. Isso não depende de casamento, de conquista profissional, acadêmica, dinheiro, saúde, filho, nada disso, nada disso. Nossa felicidade precisa estar em Deus. Amém? Mas como eu disse, estávamos vivendo, mas o Deus que me conhece melhor do que eu mesmo, o Deus Todo-Poderoso, nos permitiu engravidar. Não há impossíveis para o nosso Deus. E aí a Clarinha nasceu. E eu, que achava que havia superado essa questão, eu vejo o quanto eu queria e quero ser pai. É exatamente o sentimento de se ter quando não se podia ter. Gente, isso assume um valor inestimável. Inestimável. Você ter toda a certeza que você não poderia ter aquilo. Toda a certeza que você não poderia ter aquilo. E você tem. Como aquele homem de pé, o paralítico que foi curado. Mas tem um detalhe, para mim e para a sua vida. Mais importante do que ser curado fisicamente, mais importante do que realizar um desejo de um emprego, de um casamento, do que for, é ter Jesus como Salvador. Isso é o mais importante. Eu preciso entender a minha condição de pecador, separado de Deus, a condição de quem não pode fazer nada por si mesmo. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Assim, quando Jesus vier e me salvar, nascerá no meu coração, e deve nascer no seu coração, se já não nasceu, esse sentimento de alguém que tem algo que sabia que nunca poderia ter. Ser salvo é ter o que não se podia ter. Eu preciso fazer de Jesus o maior na minha vida e não pecar. É disso que se trata o texto. Você precisa fazer de Jesus o maior na sua vida e não pecar, viver uma vida santa. Jesus precisa ser maior do que a Clarice, do que a Clarinha, do que qualquer desejo, do que qualquer anseio, do que qualquer sonho. Jesus é maior do que isso tudo. E é importante que eu e você nos afastemos do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. E vem a segunda aplicação dessa noite. Guarde em seu coração que Jesus é todo poderoso para curar qualquer doença. Guarde em seu coração que Jesus é todo poderoso para curar qualquer doença. É Ele que vem em nosso favor. É Ele que vem em nosso favor. Vimos isso no texto. Basta uma palavra de Jesus e a cura vem. Esse texto está tratando de cura física, que foi real. Jesus tem poder para curar. Jesus continua com esse poder até hoje. Jesus é todo poderoso. Jesus pode curar qualquer doença. Do que você precisa ser curado? Da incredulidade? Do comodismo? Do que você precisa ser curado? Do egoísmo? Da mentira? Da pornografia? Você precisa ser curado da pornografia? Jesus é poderoso para te curar da pornografia.
Você precisa ser curado da promiscuidade, que é o sexo fora do casamento. Você precisa ser curado disso. Jesus é todo poderoso para curar qualquer doença. É Ele que vem em seu favor. Você precisa ser curado da promiscuidade, do sexo fora do casamento. Jesus pode te curar. Você precisa ser curado do vício em drogas, da vaidade, da ganância, da inveja, do orgulho. Você precisa ser curado de quê? Da depressão, da crise de ansiedade, da desesperança. Jesus pode te curar. Jesus pode te curar. Amém? Só Ele pode te curar da paralisia física e emocional. E Jesus pode nos curar da paralisia espiritual. Se Jesus disser para você, levante-se, você se levantará. Você se levantará. Você crê nisso? Jesus tem poder para te curar do que for. Em Jesus está a cura para o corpo, mas sobretudo para a alma. E essa é a terceira aplicação. Entenda, guarde no seu coração, Jesus cura para uma vida longe do pecado. Só nele há salvação. Importa para Jesus que aquele homem não peque mais. Você viu isso no texto? Importa para Jesus que não pequemos mais. A gente pode ver nesse texto um paralelo claro com a obra de Jesus de salvação. É claro para a gente. Em relação à salvação, o ser humano está numa condição em que não pode se mover, não pode fazer nada para se salvar, como aquele homem paralisado. É o ser humano em relação à salvação, sou eu e você em relação à salvação. Inclusive a Bíblia afirma em Efésios 2 que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto não pode fazer nada por si mesmo. Assim é Jesus quem vem e quem age para nos salvar. Se você não tinha tomado uma decisão por seguir Jesus, entregue sua vida a Jesus. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Levante-se. Agora. Essa é a ordem de Jesus. Essa é a ordem de Jesus. Você será curado dos seus pecados. Você será capaz de viver uma vida santa. Jesus sabia onde aquele homem estava. Em Betesda, na casa de misericórdia. Mas Jesus sabia muito mais. Jesus sabia onde aquele homem estava, muito além da sua condição física. Jesus sabia onde aquele homem estava, muito além da sua condição física. Aquele homem ia em direção ao inferno. É disso que se trata o texto. E Jesus vê você como ninguém vê. Somos os que ficariam para trás se não fosse Jesus, como aquele homem. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu me importo. Eu vim para esse lugar por você. Jesus fez isso, ele se tornou homem. Ele entrou nesse mundo sujo, cheio de pessoas doentes, um mundo totalmente sujo pelo pecado. E ele veio para os doentes, como ele diz em Marcos 2,17, você conhece. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus vem para esse mundo caído, mau, cheio de pessoas doentes, debilitadas, pecadoras, como eu e você. Um lugar totalmente sujo. Jesus não lança sobre você um olhar superficial. Jesus não lançou sobre aquele homem um olhar superficial. Jesus não lança sobre a minha vida um olhar superficial. Jamais, jamais. Jamais. Jesus está dizendo: levante-se. Acabou. Viva uma vida longe do pecado. Agora. Agora. Essa é a ordem de Jesus. Essa é a ordem de Jesus. Pare de pecar. Pare de pecar. Em Jesus há todo o poder para te curar desse pecado.
Viva uma vida santa. Lute contra o pecado. Busque uma vida entregue a Jesus. Ele que vem em seu favor. Ele que te vê como ninguém vê. Ele que se importa com a sua vida. Ele se importa com a sua vida. Em Jesus há cura para qualquer doença. Em Jesus, só em Jesus há salvação. Amém? Vamos orar? Senhor, toda glória e toda honra a Ti, Senhor. Toda gratidão, Senhor. Pelo que acabamos de ler, Senhor. Pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Por tudo que Você é, Jesus. Por se importar com as nossas vidas, Senhor. Por vir em nossa direção, Senhor. Por tratar a gente com carinho, Senhor. Com afeto, Senhor. Por ser um Deus tão amoroso, tão zeloso. Obrigado pela cura em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Cremos que o Senhor tem nos curado. Cremos que muitos aqui essa noite foram curados, Senhor. Obrigado, sobretudo, pela salvação, Senhor. Não merecíamos, Senhor, que no nosso coração haja esse sentimento, todos os dias, de termos algo que jamais poderíamos ter. Que o nosso coração se encha de alegria e que a gente viva de fato, Senhor, uma vida de luta contra o pecado, Senhor. Essa é a nossa oração, no Teu nome, Jesus. Nome todo-poderoso. Amém. Amém.